Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que nos assiste. Estamos nos Bastidores da Arte com Osvaldo Focatinoa, um programa de YouTube vocacionado a fazedores de arte, com destaque para escritores, autores, para toda a gente que conseguiu transformar o seu pensamento em obra de facto. Este espaço é seu. E hoje temos a honra de receber o Dr. Horácio Lembe, sociólogo, docente, que escreveu duas obras com um tema muitíssimo pertinente para as nossas sociedades atuais. O Dr. Horácio decidiu falar sobre corrupção, no momento em que todas as nossas sociedades enverdam por uma luta para combater este mal que tanto afeta as sociedades. Dr. Horácio Lembe, bom dia, boa tarde, boa noite. Ok, sim senhora. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite. Dr. Horácio, por que o levou a escrever um livro sobre corrupção? Ok, primeiramente quero agradecer ao Sr. Osvaldo Muito obrigado, pelo doutor. convite formulado e também quero agradecer aqui à livraria O Barquinho por ter nos acolhido para esta sessão e elogio imenso a oportunidade que me estão a conceder de estar aqui com vocês. O que levou a escrever o livro? Primeiro, são vários fatores que levaram vários fatores motivacionais que levaram a escrever o livro. Dentre eles estão relacionados à experiência pessoal que tivemos de enfrentar. Faço referência a quando eu acho que atingi os 14 anos de idade, precisava tratar o bilhete de identidade. Né? Já se falava muito de corrupção, os mais velhos já debatiam isso. E para tratar o bilhete de identidade foi um Deus nos acuda, né? Na recolha dos assentos de nascimento e assim por diante, recolher as repartições fiscais. Já tinha percebido que alguma coisa estava muito burocratizada, né? Eu tenho a minha cédula e porquê de tanta desconfiança para tratar um bilhete de identidade? E o agravante foi quando precisávamos tratar o passaporte, não é? Porque a ideia era fazer o ensino médio no exterior do país e porque o país estava em guerra, ali conseguimos perceber, né, como é que a situação do país estava para podermos tratar o passaporte. Foi uma situação, era alguma coisa que eu carregava independentemente de não ter havido um grande apoio por parte da família, porque a família nunca quer perder os filhos, mas é alguma coisa que eu decidi, eu tenho que sair daqui, vou fazer formação fora de Angola, aqui nós estamos em guerra e no caso que não há condições. Mas as dificuldades para tratar um passaporte criou-me um certo trauma. E quando estive a fazer o ensino médio, isto no Instituto Médio Normal de Educação, Antônio Jacinto, e já lidava com disciplinas como psicologia e filosofia, inspirou-me a escrever um poema musical com o título A Ontogênese do Angolense. Muito bem. E com 16 anos de idade, a escrever um poema de quase 3 páginas, era muito desabafo. Muito desabafo. E era muito emotivo aquele poema. Os meus primos leram aquilo e disseram, mas é melhor não te meter nessas confusões. Mas quando, em 2014, quando estava a fazer a minha primeira especialização, isso depois da licenciatura, especialização em investigação e intervenção social, e eu quis tratar de um tema de intervenção social, que era a corrupção. Mas devido às limitações do próprio curso, então não tinha como fazer. Porque era um curso ligado a diagnóstico de intervenção, a problemas sociais, a situações sociais, às comunidades, prestação de assistência aos mais necessitados, às famílias sinistradas, pessoas que estão em condições de vulnerabilidade. Então não tinha como, a configuração do próprio curso não permitia fazer um trabalho sobre corrupção. Então nós decidimos continuar. Em 2016 estive a fazer o mestrado e decidi que eu vou escrever sobre corrupção. Então comecei já a escrever em 2016 e 2019 terminei a dissertação de mestrado, fiz o depósito e infelizmente por razões de várias ordens só consegui defender em 2023. Muito bem. Essa dissertação e 2026 decidimos fazer o lançamento. Muito bem. Doutor, para quem não tem noção, como é que podemos compreender o que é a corrupção? Se puder fazer também
um pequeno enquadramento histórico para quem nos acompanha ter uma noção de que fenômeno é este que estamos a falar. Ok, muito obrigado pela pergunta feita. Queria dizer que para compreender a corrupção, primeiramente nós procuramos fazer um projeto de investigação despolitizada e despartidarizada. Muito bem, muito bem. Não olhamos para nenhum partido, pelos que dizem os partidos, não olhamos para a politização da corrupção, olhamos somente para a corrupção como um problema social. A ser resolvido para a sociedade. Por quê? Porque Karl Marx já defendia: os homens só criam problemas que eles mesmos conseguem resolver. Então nós entendemos que a corrupção é um problema dos homens e os homens estão em condições de resolvê-lo. Muito bem. E nós fizemos uma pesquisa sobre a corrupção nas mais variadas vertentes, mas nós nos centramos naquilo que era a gênese da corrupção. Procuramos fazer, numa primeira fase, uma pesquisa socio-histórica e tínhamos que nos basear nos escritos mais antigos. Quanto mais antigos, melhor. E dos mais antigos que temos é a Bíblia Sagrada, que traz exemplos de atos de corrupção que o diabo tentou fazer a Jesus, atos e nos prova como é que Jesus venceu a corrupção. Isso dá-nos a entender o quê? Que a concepção e o entendimento da corrupção foi mudando de tempo em tempo, porque o pecado era corrupção, não é? E a morte também era corrupção, porque era vista numa perspectiva naturalista, ou seja, numa perspectiva em que, se olharmos para o nosso sistema, se olharmos para o sistema natural, para uma floresta, digamos assim, mais prático, há um momento em que deixa de chover, há um momento em que as folhas caem. Exatamente. Não é? Então, esse processo era interpretado como uma corrupção da floresta. Ok. Não é? A floresta está a se corromper porque já não está a dar frutos. Esse era o entendimento antigo. E à medida que foi passando, já fomos perceber a partir do Código de Hammurabi, isto a partir da Babilônia Antiga, no Iraque, em que já se proibia a corrupção. Muito bem. E também Faraó já proibia aos seus discípulos, aos seus correligionários, de receberem ofertas das zonas ocupadas na expansão do Império Egípcio. Muito bem, não é? Muito bem. Então, se ele já diz que vocês estão proibidos de receber ofertas dos sítios que nós estamos a ocupar, onde estamos a estender a nossa influência egípcia, para não se corromperem e não estarem independentes, então ali começou a própria construção de que o melhor entendimento de corrupção está relacionado com a prestação do serviço de interesse público. A partir do momento em que o interesse público passa a ser lesado a partir do interesse privado, em que você mete o teu interesse pessoal e privado sobre uma coisa que é de interesse público, automaticamente você está a praticar a corrupção. Mas quem veio dar esse entendimento foi o Banco Mundial, a partir de 1986, porque o Banco Mundial começou a financiar pesquisas sobre corrupção, porque começou já a desenvolver estudos relacionados aos desenvolvimentos sociais, porque havia necessidade de desmistificar os estudos econômicos relacionados só ao crescimento per capita dos países. Os países cresciam em termos mas socialmente as pessoas não estavam a crescer, as pessoas não estavam a evoluir, não estavam a ter poder de compra. Ou seja, os países tinham receitas, mas a população continuava pobre. Muito bem. Então o Banco Mundial teve que reverter os seus estudos, as suas linhas de atuações, que teve que estar direcionada ao desenvolvimento humano das pessoas. E logo eles vieram trazer essa lógica de que a corrupção é toda ação ou omissão que resulta do abuso excessivo do interesse público para ganho privado. Muito bem. Doutor, vai repetir essa definição. A corrupção é toda ação ou omissão que resulta do uso abusivo de funções públicas para o interesse privado. Muito bem. A partir do momento que metes os teus interesses pessoais por cima de um interesse de todos, de um interesse coletivo, estás a praticar a corrupção. Muito bem. Porque as pessoas, quando são nomeadas para exercerem cargos públicos, devem trabalhar com base no interesse coletivo. Exatamente.
na satisfação do próximo, com amor ao próximo. Quando este amor ao próximo se perde porque há interesse de salvaguardar alguma questão pessoal de interesse privado, automaticamente há corrupção dentro do sistema. Muito bem. Doutor, e como controlar, mitigar, eliminar, se calhar, nos teremos esse tipo de conduta, particularmente que lesam profundamente o cidadão? Bem, para dizer que no segundo volume do livro nós procuramos já olhar para esses elementos, não é? No primeiro volume nós tratamos de questões muito mais abrangentes, de história da corrupção, analisar os mais variados conceitos de corrupção, a caracterização da corrupção nas sociedades atuais e os passos que Angola tem estado a dar para a prevenção e combate à corrupção. Já no segundo volume nós procuramos centrarmos nessas questões relacionadas, mas tendo a família como centro. Porque entendemos que a corrupção é um dos maiores males da sociedade e a família é o núcleo fundamental de estruturação da sociedade. E todos os dirigentes e todo cidadão saem da família. Corruptos e corruptores nasceram dentro de uma família. Aprenderam bem ou mal os modos de vida e as regras de convivência social. Agora, como prevenir? É importante que haja um contrato social. Muito bem. Deve haver um contrato social. O que é que nós queremos dizer? Que o combate à corrupção não deve ser fomentado por interesse de grupos, de partidos políticos. Para o combate à corrupção nós devemos colocar o cidadão no centro das atenções. O cidadão é o primeiro. Devemos salvaguardar. Nenhum cidadão deve se sentir lesados com práticas de corrupção. Para isso, o que é necessário? É necessário termos um contrato social, é necessário revisarmos um conjunto de normas que existem em Angola, e nós mencionamos isso nos livros. É necessário criar novas leis que o país ainda não tem. Podemos dar aqui exemplo, a lei da ficha limpa. Todo indivíduo conotado com atos de corrupção, até o seu esclarecimento, não pode ser nomeado para novos cargos, para exercer altos cargos públicos e cargos políticos. Nós temos que ter uma lei anticorrupção que venha salvaguardar todos os elementos da componente de prevenção e combate à corrupção. Quando falamos de prevenção, estamos a falar de ações de moralização da sociedade. Ou seja, deve estar nos currículos escolares, deve estar no programa de formação dos técnicos das mais variadas empresas. Um indivíduo que vai fazer estágio numa empresa, está a fazer estágio, uma das primeiras aulas é não praticar corrupção dentro dessa empresa. Ok? E só estamos a falar ainda a nível da prevenção. E também as igrejas, as organizações não governamentais devem abraçar essa causa de prevenção à corrupção dentro das suas estruturas. E depois temos a outra componente, que é a componente do combate à corrupção. Deve-se divulgar de forma mais aberta às instituições a problemática do combate à corrupção. Quantos processos são instruídos no país para o combate à corrupção? Quantas pessoas são acusadas de corrupção e depois foram absolvidas e depois transitaram em julgados? Quantos detentos nós temos implicados nos casos de corrupção? Essas informações são precisas. Por quê? Porque nós só vamos conseguir prevenir se termos os dados reais do combate. E compreender os modus operandi que essas pessoas utilizaram. O que é que nós queremos dizer? Estamos a querer dizer que deve surgir em Angola uma entidade responsável pela institucionalização de políticas de combate à corrupção. Nesse momento está a PGR e o GAI no centro das atenções, mas entendemos que essas instituições fazem bem o seu trabalho, mas deve surgir uma outra, que é, por exemplo, uma auto-autoridade contra a corrupção ou um Conselho Nacional de Prevenção e Combate à Corrupção. Alguma coisa que não está para penalizar, não está para responsabilizar, está para estudar, compreender e monitorar o andamento do país nesse contexto. Ou seja, a intenção destes livros não é vir condenar, não é vir falar mal do que está a ser feito. É trazer uma radiografia do problema, corrupção,
e depois dizer quais são os desafios que temos pela frente. Muito bem. E emitirmos anualmente recomendações de medidas que devem ser tomadas. Por exemplo, as mais variadas instituições públicas e privadas da República de Angola não têm normas de execução permanente, não têm manuais de procedimentos. Exato. Não tendo esses instrumentos, automaticamente, muitos dos técnicos que estão a trabalhar, mesmo o recepcionista, esquecem qual é o seu papel. Ok. Ele é recepcionista, mas quando fores à recepção, ele vai assumir o papel de inquiridor. Veste-te com quem? Exato. Vais no apartamento quê? Queres falar com quem? Ao invés dele facilitar o trabalho, ele cria dificuldades para mostrar o seu complexo de superioridade diante de quem requer um serviço. É verdade. Isto é na generalidade, mas isso tem implicações indiretas na corrupção. É verdade. Porque essa dificuldade que ele cria poderá fazer com que... Depois vender facilidades. Sim, vender facilidades, né? Exato. E isso, assim, de forma transversal. Doutor, da pesquisa que fez, como diagnosticou o estado da corrupção em Angola? Como é que pode... é um doente crítico, em coma, gravíssimo, ou é um doente que podemos, com alguns paliativos, tratá-lo? Sim, como já havia referenciado, ou já havia feito a citação de um economista, filósofo, sociólogo que eu gosto muito, que é Karl Heinrich Marx. Muito bem. Ele já disse que os homens só criam problemas que eles mesmos conseguem resolver. Muito bom. Estou a querer dizer que o problema da corrupção em Angola tem solução. Tem solução. E porque muitas coisas já foram feitas, muitas coisas. O executivo que entrou em 2017 já fez muita coisa. Poderia ter feito mais, ok? Mas já fez muita coisa. Em termos de corrupção em Angola, eu não digo, se for para comparar com outros países, independentemente do que dizem os indicadores internacionais, eu não diria que nós estamos de todo mal. Oh, muito bem. Não estamos de todo mal. Por quê? Porque o que nós precisamos é só de organização. Okay. Precisamos de organização para melhor nos comunicar, para melhor olhar para o problema e para melhor combatermos o problema. Depois, nós também temos problemas culturais relacionados com a problemática da educação, temos muitos complexos, temos muitas fronteiras humanas relacionadas com partidos políticos, relacionadas com as nossas origens, as culturas e etc. São elementos que também devem ser ultrapassados. Por isso é que estamos numa democracia, né? Exato. A tolerância pela indiferença. Exatamente. Né? Exatamente. A ideia é ultrapassarmos isso, porque há classificações muito negativas que se fazem de Angola sobre corrupção, sobretudo pela Transparência Internacional, e outras organizações afins, mas muitas dessas classificações são feitas para desestabilizar Angola. Ok, muito bem. Para desestabilizar, porque países produtores de petróleo, países com bastante riqueza, não podem ser avaliados positivamente. Exatamente. Têm que ser avaliados negativamente. A tal teoria de dividir para melhor reinar. Para melhor reinar. Muito e bem. se nós começarmos a olhar para esses problemas sem desmistificar o próprio problema, então nós vamos começar a nos acusar por causa daquilo que eu já disse, os nossos problemas de fronteiras humanas. Exatamente. O grupo A é mais corrupto, o grupo B é menos corrupto, o grupo C... Então, nós temos que sentar para desmistificar algumas coisas. E depois, há um outro elemento importante. Deve haver investimentos para que em Angola haja instituições que façam estudos periódicos sobre o fenômeno da corrupção em Angola. O que é que eu estou a querer dizer? As publicações que se faz sobre corrupção em Angola pela Transparência Internacional e a Universidade de Göttingen colocam Angola sempre na condição dos países mais corruptos de Angola. Nós agora temos que nos estudar, utilizar as nossas próprias variáveis. É verdade. Né? É verdade. Ou melhor, primeiro, desmistificar os conceitos que eles trazem de corrupção, definir um conceito que se adapta com a nossa realidade sociocultural e fazermos os estudos e a monitorização constante sobre a corrupção em Angola. E nós é que estamos a nos estudar, nós é que estamos a nos avaliar e a dizer, olha, a província de Benguela
está assim. Exatamente. A província de Cabinda está na condição Y, mas a província das Lundas também está na condição, para ver qual é a província com melhor desempenho na prevenção e combate à corrupção. É isto que nós queremos dizer. E para esse efeito, eu estou a tentar desenvolver alguns projetos. Eu gostaria muito de ter feito isso com a universidade onde me formei, e porque até angolana, mas as condições não permitiram. Mas se dentre essas universidades que estão ali, se abrirem as portas, estamos a pensar desenvolver equipas vocacionadas para o efeito, só para estudar, avaliar e monitorar anualmente a problemática da corrupção em Angola. Porque o que é feito pela Transparência Internacional são inquéritos aplicados a determinados jornalistas, a grupos jornalísticos, a grupos empresariais, quer dizer, previamente identificados, né? Funcionários da British Petroleum, da Chevron e etc. São a esses que eles aplicam para como é que você trabalhou no país X, né, na missão X, é para fazer, respondendo aqui o nosso inquérito sobre a corrupção. E depois, nos anos que eles não conseguem fazer, por exemplo, fazem o inquérito em 2023, 2024 não conseguem fazer o inquérito e mantêm a mesma classificação negativa de Angola. Ok. Então temos que ser nós a falar de nós. É verdade. Sim, senhor. Doutor, implicações da corrupção, o impacto da corrupção na sociedade, quão lesivo é para o nosso crescimento econômico, para o nosso desenvolvimento e para o bem-estar da população? Lesa muito, por quê? Porque aqui são situações que é importante olhar. Colocar corrupção no centro de uma observação e análise epistemológica e hermenêutica, para depois ver os seus impactos, isso faz com que, primeiro, percebamos que a corrupção gera um fraco desempenho das instituições. A corrupção não permite o desenvolvimento social do país. A corrupção cria dificuldades até na formação do próprio homem, porque para ele estar formado tem que ter condições de formação, e para ver essas condições de formação não pode haver corrupção dentro do sistema, porque os manuais escolares não vão chegar. Estás a entender, né? O giz não vai chegar na escola. Depois são as crianças que têm que contribuir para comprar giz para o professor dar aulas, né? Então nós temos que perceber essa dimensão, para depois dizer, implementamos os programas e as políticas de prevenção e combate à corrupção. Como é que estamos na outra dimensão? Melhorou o salário do cidadão, melhorou o poder de compra do cidadão, melhorou o ambiente social do país, melhorou as condições nas escolas e nos hospitais. Então, são essas analogias que nós temos que fazer olhando para elementos anteriores e elementos posteriores à corrupção. Muito bem, muito bem. Doutor, diga uma coisa, a pobreza está intimamente relacionada com a corrupção, ou a corrupção é o maior fator causador da pobreza que grande parte da população vive, ou pode existir outros fatores que associam para esse estado de calamidade que grande parte da população vive? É o seguinte, falando especificamente dos fatores que influenciam na corrupção, são vários os fatores. Muito bem. As políticas públicas que visam combater a desigualdade social, que visam combater a exclusão, que visam combater a pobreza, que visam um conjunto de fatores que ajudam. Se essas políticas públicas não tiverem maturação suficiente e não tiverem mecanismos suficientes de aplicação e implementação, é lógico que a pobreza vai influenciar na corrupção, tal como a corrupção vai influenciar na pobreza. São como a face de duas moedas, olhando para a pergunta que me fizeste. Exatamente. É cara e coroa, não é? Exatamente. É isso que se diz. É assim mesmo. São como duas faces da mesma moeda. Muito bem. Então uma influencia na outra e vice-versa. E vice-versa. Doutor, o papel da família aqui é fundamental para que essa situação seja atenuada ao máximo? Sim, o papel da família é de extrema importância. Como referimos, a família, a corrupção é um dos maiores males da humanidade. A corrupção gera genocídio, a corrupção gera holocausto, a corrupção gera guerras,
gera um conjunto de problemas. E os mais afetados quando esses problemas acontecem são sempre as famílias. Por quê? Porque é o núcleo central e principal de estruturação, de organização de toda e qualquer sociedade. A família joga um papel muito importante no combate à corrupção. Mas o que é que se passa? A família é composta por membros, pai, mãe e filhos, né? Num sentido restrito. Num sentido lato, até os animais domésticos fazem parte da família. Né? O vizinho, o primo, etc. fazem parte da família. Mas o que é que nós queremos dizer com isto? Queremos dizer que se os membros da família que estão distribuídos nos mais diversos grupos sociais, estão distribuídos na igreja, os membros da família, estão distribuídos nas escolas, estão distribuídos nas instituições, nas empresas públicas, nas empresas privadas e noutras organizações desportivas e assim por diante. Se haver corrupção num desses setores, afeta sempre qualquer elemento da família, porque isso funciona como uma teia. É como uma teia de aranha. Então, nós não estamos aqui para dizer que a família não tem nada a ver. Tem a ver. É o núcleo principal de uma sociedade. Então, a corrupção afeta significativamente a família, porque quando um membro da família chega, pai, o professor disse que para aprovar de classe nós temos que fazer uma contribuição de X. Aí já afetou o estado psicológico desse pai. Quando um filho chega e diz no pai, fui num hospital e disseram que estamos a falar de medicações tropicais, que é tipo para combater paludismo, uma dor da cabeça, uma coisa assim, né? Um anti-inflamatório, coisas muito simples, né? Que até o país pode produzir, porque tem muitas ervas para isso. Não, no hospital disseram que na farmácia não tem, o pai tem que dar mesmo dinheiro para ir comprar na farmácia ao lado do hospital. Isso afeta os membros da família. Então, afeta de uma forma ou de outra. E a família é a principal vítima. E depois há uma outra situação. Dentro da família existem os corruptores, os promotores, né? Há famílias que praticam corrupção. Tem lá pessoas dentro da tua família, de forma direta ou indireta, lá na tua família tem alguém que possa praticar a corrupção e que vive bem por causa dessa corrupção. Ele tem benesses, mas ele não sabe que desse ato que ele está a indiciar está a prejudicar o sobrinho que é o filho da outra prima. Então isto é um fenômeno que beneficia-nos, mas lesa-nos mais do que beneficiar, porque os estragos que a corrupção faz levam décadas e décadas para serem ultrapassadas, para serem resolvidas. Muito mal. O doutor fez uma análise, uma avaliação da família face ao desempenho das instituições que controlam a corrupção em Luanda. Sim, senhora. Dá-nos uma pincelada dos resultados que obteve. Qual é a percepção das nossas famílias? É o seguinte, primeiramente, nós nem intencionávamos fazer isto. Nós queríamos trabalhar principalmente com os órgãos de soberania, as instituições públicas do Estado, para perceber como é que estavam os programas de prevenção e combate à corrupção, porque era a agenda do governo formado em 2017, tanto mais que quando foi aprovado o Plano Nacional de Desenvolvimento, haviam 3 principais programas de prevenção e combate à corrupção, dos quais o principal, era liderado pelo Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, o segundo estava sob coordenação do Ministério do Interior e o terceiro estava sob coordenação do Ministério da Comunicação Social. E além disso, nós também fomos a órgãos de soberania, aos tribunais, etc. Mandamos cartas, pedimos, solicitamos. Por quê? Porque eu me senti convidado pelo Presidente da República. Muito bem. Porque o Presidente da República, no seu discurso de tomada de posse, ele diz que vamos criar mecanismos para a prevenção e reverter o cenário da corrupção. No seu primeiro discurso como chefe de Estado, sobre o Estado da Nação, o Presidente disse que vamos potenciar a Procuradoria-Geral da República e o SIC, no sentido de criarem condições para o combate dos crimes econômicos e corrupção, né? O Presidente disse mais ou menos isso nas entrelinhas. E eu ouvir o vamos,
eu percebi que o presidente não disse que eu vou fazer com os meus colaboradores. A sociedade toda está convidada. O presidente falou, vamos, então a sociedade toda está convidada, não estás a entender, né? Perfeitamente. Quem me convidou, quem te convidou a escrever esse livro? Não, foi o presidente da República. João Manuel Gonçalves Lourenço é que me convidou a escrever esses livros. Muito bem. Então, o que é que se passa? Depois disso, muitas dessas instituições, algumas receberam bem, deram-me o apoio necessário, deram-me os dados necessários, aquilo que eles não têm, que eu precisava, foram honestos a dizer, não, nós não temos isso e tal. Então, para terminar a minha dissertação de mestrado, eu não tinha dados convincentes para considerar a dissertação como um produto terminado, né? Não, também, isso nunca é um trabalho acabado, sim, mas não tinha como fechar o tema por insuficiência de dados de outras instituições que não forneceram, não colaboraram comigo. Mas há uma situação, o sociólogo não trabalha só com os dados das instituições. Os sociólogos vai ao terreno, vai colher as informações. E para isso, qual é o grupo mais específico? Eram as famílias, né? No âmbito da criação do procedimento de triangulação do tema, porque o tema obedeceu uma triangulação, um princípio de triangulação que era corrupção, controle social e agregados familiares de Luanda. Já tínhamos dado das famílias a partir do censo da população e habitação, mas família é genérico. Quem da família pode nos dizer alguma coisa? Pai, mãe, filho? Não, vimos a composição dos agregados familiares de Luanda. Então, esses agregados têm chefe. Exato. Né? Então, vou trabalhar com chefes de agregados familiares de Luanda. E para isso, nós havíamos definido 3 objetivos para trabalharmos com chefes de agregados familiares. O primeiro era perceber, explorar a percepção sobre a corrupção dos chefes de agregados familiares. Se isso que o país fala, eles mesmos percebem que há necessidade de combater a corrupção, que isso mesmo é corrupção, que existe, e darem exemplos de quais são os indicadores de corrupção. O segundo era de saber a atitude dos chefes de agregados familiares diante de situações propensas à corrupção, que atitude vão tomar. E o terceiro era fazer uma avaliação das instituições. Ok? Então, esses foram os nossos principais campos de atuação. Desses campos de atuação, demos conta que, em termos de percepção, os chefes de agregados familiares sabem o que é a corrupção, sabem como é que a corrupção se representa no nosso dia a dia e sabem quais são as expressões codificadas, usadas em linguagem, no jargão corrente do dia a dia, para fazer referência à corrupção, porque a palavra corrupção parece ser ofensiva. Mas eles têm lá a gasosa, eles têm lá a micha, eles têm lá estás a ver, o matondelo. Então, e essas coisas vieram para aí, para o livro. Muito bem. Isso é em termos de percepção, e eles ainda evidenciaram isso na pesquisa que foi feita, que a prática, das várias práticas de corrupção que existem, a que mais se faz sentir é o tráfico da influência. Não é muito suborno. Ou seja, é o padrinho na cozinha. Sim, isso dito pelos chefes de agregados familiares. Muito bem. E quanto à avaliação dos órgãos, nós procuramos fazer avaliações aos principais poderes de Estado, que é o Poder Executivo, Legislativo e Judicial, para perceber da avaliação dos chefes de agregados familiares quais desses tinham melhor desempenho na prevenção e combate à corrupção. Eles evidenciaram que a lógica é o Executivo, em primeira instância, e há uma avaliação muito negativa para o órgão legislativo, mas isso também pela forma como os deputados se representam nas nossas vidas. Há uma grande distância entre o cidadão e os deputados, não é? Não existe uma agenda de diálogo constante entre os deputados e o cidadão, por esse motivo é que dali que vem a avaliação negativa e assim por diante. Muito bem. Doutor, quais foram as dificuldades, quais as maiores dificuldades que teve na elaboração dos seus livros? Sim, eu tive várias, passei por várias dificuldades, das quais a primeira está relacionada com, como é que eu posso dizer, qual é a expressão mais adequada? A primeira está relacionada com
Os órgãos que não responderam à nossa carta Muito bem. para a colheita de dados e informações das respectivas instituições. Estamos a falar de alguns órgãos de soberania, alguns ministérios que não adianta mencionar quais, né? Mas eu posso mencionar os que me receberam bem. Muito bem. O Tribunal de Contas, fui bem recebido no Tribunal de Contas, fui bem recebido no Instituto Nacional de Estatística, fui bem recebido no Ministério da Administração, no Ministério do Reforma de Estado, Ministério da Administração do Território e Reforma de Estado. Fui bem recebido na Universidade Católica, no âmbito das minhas pesquisas, né? Pelo menos esses eu consigo dizer. E depois, já no trabalho de campo, houve cerca de 45 rejeições de chefes de agregados familiares que não aceitaram. Quando pesquisa sobre o quê? Corrupção? Não. Eles logo negaram, não queriam saber disso, não acreditavam nisso. Houve rejeições dos chefes de agregados familiares. Eu trabalhei com um grupo de inquiridores que eram todos estudantes do curso de Geodemografia, dos quais alguns foram submetidos a revistas, foram revistados. Se você é mesmo estudante, não tem arma, não é bandido que está de com troca da corrupção, também é uma dificuldade, porque quando não se confia no inquiridor, então ali também dá-se o caso. E o terceiro foram algumas palavras insultuosas, né, que nós recebemos. Vocês querem levar isso aonde? Vocês querem o que com isso? Vão morrer longe. Mal. Então, essas e outras foram as principais dificuldades. E também uma chuva torrencial, em que os meninos estavam no terreno a fazer um inquérito comigo. Houve uma chuva em Luanda, daquelas que... E eles estavam dispersos. Nós trabalhamos na altura em todos os municípios de Luanda, dividimos por grupos, passamos por todos os municípios e temos ali a representação dos municípios e a participação dos municípios nas pesquisas. Muito bem. Doutor, onde é que, para quem nos acompanha e gostaria de ter contato com a obra, onde é que pode localizar, onde é que estão a ser vendidos? Neste preciso momento... Esteja à vontade em dar os contactos, os endereços. Neste preciso momento, a obra está a ser comercializada em vários pontos, dos quais a Livraria das Irmãs Paulinas, está a ser comercializado o livro. A segunda tem uma livraria escolar, que está na Universidade de Lusíada. Muito bem. Temos mais outra livraria e papelaria que está nos Correios de Angola. E a partir da próxima semana esse livro estará em todo o país, digamos assim, em todos os postos ou terminais interprovinciais da Macon. Muito bem. Em todos os terminais interprovinciais da Macon, nas 20 províncias, com exceção de Cabinda, o livro estará a ser comercializado. Muito bem. Doutor, para finalizar a nossa entrevista, eu vou pedir que me envie 2 mensagens. Uma para os decisores, uma mensagem no sentido de como pode ajudar, como pode participar, ajudar para combater este mal, e uma para o cidadão que muitas vezes se sente desesperançado pelo contexto de corrupção que muitas vezes estamos envolvidos. Então, o doutor esteja à vontade, começa onde quiser. Sim, para os agentes públicos, digamos assim, aqueles que têm cargos políticos e cargos públicos na República de Angola, a mensagem que eu iria passar é que o combate à corrupção deve ser feito por amor ao cidadão. Combater a corrupção é uma questão de amor. Temos que amar o cidadão para combater a corrupção. Primeiro, né? Agora, para o cidadão, eu iria pedir que todos nós temos responsabilidades direta ou indireta no combate à corrupção, porque isso influencia na nossa felicidade, influencia nas nossas condições de vida, influencia na formação dos nossos filhos, na melhoria dos nossos salários, na melhoria do nosso poder de compra. Então nós temos que combater a corrupção para sermos felizes. Aqui são 2 variáveis. Tem o amor que os políticos devem ter para o povo e a felicidade que as famílias devem procurar construir todos os dias combatendo a corrupção. E eu gostaria de trazer aqui, primeiro fazer menção a uma questão. O livro, no fim, o primeiro volume termina com uma reflexão. Essa reflexão chama-se Boas Festas. Usualmente, quando estamos no fim do ano, as pessoas dizem: fulano, as minhas boas festas. Sim, as minhas boas festas, isso
Não, isto é um desejo, é uma exortação que fazemos para os outros. Exato. Mas na interpretação de muitos é um pedido. É um pedido. Eu estou a te pedir as minhas boas festas de verdade. fim de ano que tu deves me dar. Mas isso não para por ali. Nós vamos nas instituições públicas e privadas, encontramos uma caixinha com minhalheiro escrito com letras garrafais boas festas. E nós procuramos esclarecer como é que isto tem implicações diretas na corrupção. Muito bem. Por quê? Primeiro, aqui há questões que devem ser olhadas com maior seriedade. Essa caixinha de boas festas não consta da política comercial de nenhuma empresa na República de Angola. É verdade. É verdade. Não faz parte das boas práticas empresariais. Segundo, quem coloca o minhalheiro automaticamente está a dizer ao cliente que deve colocar aí a sua gorjeta, o seu troco. Exatamente. O seu troco. Exatamente. Ou seja, o cliente fica psicologicamente dependente de um bom tratamento colocando alguma coisa ali. Corretíssimo. A outra questão é que este ato trata-se de uma recolha pública, em que o funcionário abusa do exercício das suas funções para fazer uma recolha pública sem manifesto para onde vai esse dinheiro, porque este dinheiro não entra na contabilidade da empresa e este dinheiro se reverte a seu favor. A seu favor. É ok? Logo, o que é a corrupção? Falamos, é toda ação ou omissão que resulta do uso abusivo de funções públicas para interesse privado. Exatamente. A partir do momento que ele mete o seu interesse privado por causa de um minhalheiro, né? Esse dinheiro é meu, não consta da faturação da empresa, é a minha faturação dentro da empresa do senhor fulano, automaticamente ele está a passar uma imagem de que está a promover a corrupção. Por quê? Porque não vai para uma instituição, sendo uma recolha pública, de interesse público, deve se reverter para instituições públicas. Exatamente. Ok? Exato. Agora, onde é que está o perigo disso? Eu, como cliente, percebendo das oportunidades que este minhalheiro me oferece, eu vou colocar dinheiro todos os dias. Para ter um atendimento privilegiado. Além de ter o atendimento privilegiado, eu estarei em condições de comprometer psicologicamente o funcionário que passa a me ceder todas as informações precisas que venham prejudicar a entidade, a empresa e o seu patrão. É verdade. E outra, até poderá me facilitar, porque eu estou sempre a colocar as boas festas, poderá me facilitar a ter a desviar produtos da instituição a meu favor. Exato. E a me fazer a um preço de graça, né, de quase de graça, comprometendo um investimento feito por um empresário, não é? Então, o que é que nós queremos dizer com isso? Que as instituições do Estado devem olhar para isso como um problema de corrupção. Muito bem. Os ministérios competentes ou de tutelas que tutelam essas questões devem emitir comunicados, circulares, diretivas que proíbam ou que legitimam. Porque nos outros países existem as gorjetas. Gorjetas são oficiais. São oficiais. Prestou um serviço de uma gorjeta, prestou outro serviço de outra gorjeta. Mas nós temos que avaliar bem na questão de Angola se queremos combater a corrupção, como é que nós vamos combater, de que forma vamos combater, porque temos muitas zonas cinzentas em abertos que ocorrem no dia a dia, em situações operacionais do cidadão. E precisamos aclarar todas essas questões. É que muitas vezes nós estamos focados na alta corrupção, mas há pequenos gestos que depois fomentados e multiplicados se tornam contribuintes para a corrupção. Só para dar um exemplo, o cidadão chinês, no princípio, quando vieram, não sei agora, não aceitavam gorjetas. Ok. Ele vem e faz um serviço na tua casa, pagaste pelo serviço, mas se quiser já até uma lata de Coca-Cola, eles não aceitavam. Porque a percepção deles é outra, foram formados para tal. Exatamente. Estou a falar ao nível das centralidades, né? Quando eles surgiram, não aceitavam nenhuma troca de favores. Exatamente. Então, essa é a construção da mentalidade que devemos fazer. Porque dás a garrafa d'água, depois vais pedir alguma coisa em troca. Em troca. Boa. Sim, senhora. Doutor Horácio Lembe, que escreveu 2 obras interessantíssimas sobre a corrupção, a qual convido a todos que nos acompanham a adquirirem nos pontos em que o doutor já indicou. Muito obrigado, doutor. Foi uma honra muito grande tê-lo consigo
e vamos convidá-lo sempre que surgir uma oportunidade. Ok, muito obrigado. Obrigado nós e estamos juntos. Estamos juntos.